Não importa o quanto eu olhasse, não conseguia encontrar uma. Entre as cartas voando na minha frente, havia cartas bronze e cartas prateadas. No entanto, nenhuma delas era dourada. Fiquei chocado. Realmente não há. Desde o início, o Santo da Espada não tinha nenhuma habilidade de rank S. Isso não faz sentido. Ele é o caçador número 1. O personagem mais lendário antes da chegada do Imperador das Chamas e ele não tinha nenhuma habilidade de rank S. Marcus Calembure, o grande Santo da Espada, reinou acima do mundo sem uma única habilidade de rank S. Fiquei chocado e com um pouco de medo. Minha reação de choque e medo foi completamente genuína. Tenho certeza de que existem pelo menos algumas habilidades fortes entre as cartas de prata. Eu não sabia onde amaldiçoar minha situação ou rir das probabilidades. Mesmo assim, estava ansioso para tentar a sorte. 3 cartas azuis e 4 cartas prateadas. 7 cartas voaram de forma estonteante. Eu posso ignorar completamente as cartas de merda. Foi uma escolha razoável, é claro. Agora a questão era qual cartão de prata escolher. A habilidade Contador de Mortes provavelmente foi incluída nas cartas de cor prata. E ele provavelmente tinha uma habilidade de trapaça não identificada também. Claro, a técnica que eu queria não deveria ser tão sutil quanto a habilidade do Contador de Mortes e seria melhor se fosse uma habilidade de trapaça como a habilidade de Ressurreição. A probabilidade é de 1 em 4. Em outras palavras, eu só podia contar com pura sorte. Por favor, seja algo bom. Eu estendi minha mão. Por favor, seja quem eu quero. A habilidade de trapaça do Santo da Espada. Então peguei uma das cartas prateadas. Seleção completa. Uma habilidade foi copiada. Voltando 24 horas atrás. Acordei engolindo um gemido. Sala lateral. Uma grande pousada 2x1, medida coreana, me deu as boas-vindas, a visão familiar enriquecendo meu coração um pouco. O futon exalava um cheiro ruim porque não era lavado há muito tempo. Infelizmente, este apartamento de um quarto era tudo que eu podia pagar na época. Que eu peguei. Eu imediatamente abri minha janela de estatísticas, me perguntando se tinha tido sucesso ou falhado em minha aposta de 25%. Kingon já. Classe, F. Habilidades, 3/4. Quero ser como você, S mais passiva. Relógio mecânico de retorno, ex-passiva. Constelação de espada, a mais passiva. Nenhuma. Todas são passivas. Ah. Suspirei, me sentindo feliz e triste. Estou feliz por ter uma habilidade de classificação a mais. Primeiro, fiquei feliz. Mesmo que não fosse uma habilidade de rank S, eu ainda acreditava que essa era a melhor que ele tinha. Eu também tive sorte de não conseguir uma habilidade como o Contador de Mortes. É outra habilidade passiva. Em seguida, houve minha tristeza. O que eu inicialmente almejei era uma habilidade de combate. Algum tipo de arte marcial rara. Como esgrima. Ou talvez uma habilidade que desperte uma aura. A maioria dessas eram habilidades ativas. Em outras palavras, não consegui obter a melhor habilidade de combate. Suspirei novamente. Não, se eu pensar sobre isso, não é tão ruim. Na verdade, se outros caçadores ouvissem minha lamentação agora, eles ficariam loucos. Onde você poderia encontrar habilidades de categoria a mais sem ter que trabalhar duro para isso? Decidi olhar para o lado bom em vez disso. Primeiro, eu tive que me concentrar em verificar a habilidade primeiro. Claro, as cartas de habilidade eram visíveis apenas para o próprio caçador. Quero ser como você, S mais passiva. Relógio mecânico do retornado, passiva. Constelação de espada, a mais passiva. Constelação da espada. Só de olhar para o nome, era realmente difícil determinar o que a habilidade fazia. Mas mesmo eu quero ser como você tinha um nome estranho. Era difícil julgar se uma habilidade era uma farsa ou um prêmio apenas pelo nome. Talvez fosse uma habilidade incrível. Foi um pequeno consolo que me dei, já que fui eu quem pegou o cartão prateado. Ah! O que é tão barulhento?
Uma voz soou de algum lugar. Vô. Este mestre disse a você. Se você quiser praticar no meio da noite, pelo menos fique quieto. Quando você se move, não há necessidade de me perturbar. Eu não tenho que acordar. Vamos tratar cada um com boas maneiras, certo? Devagar. Eu lentamente me virei para olhar na direção da voz. Em um futon em um quarto individual. Eu estava espremido no espaço onde mal conseguia me deitar sozinho. Ainda assim, eu podia ver algo atrás, embora embaçado. Alguém estava deitado ali, de costas para mim. Desculpe. Eu senti arrepios. Quem é você? E então meus olhos se encontraram com alguém que eu não conhecia. Espírito. Fantasma. Algo que claramente não era um ser humano vivo. E o fantasma era grande. Se não fosse por suas roupas, ele poderia ter sido confundido com um gorila. Seu físico era bastante largo, até as sobrancelhas. E ele olhou para mim com uma expressão chocada. Ei! Quem é você? Eu quero perguntar a mesma coisa. Quem é você? Você consegue me ver? Eu balancei a cabeça uniformemente. Sim. Você pode ouvir minha voz? Se estamos nos comunicando agora, talvez isso seja óbvio. Que diabos? Estou realmente falando com um fantasma agora? Você pensaria que um fantasma comum seria como um monstro, perseguindo todo mundo por causa de seus rancores na vida. Mas esse cara era diferente. Ele falava e agia como um humano, apenas com o corpo embaçado. Isso não é estranho? Eu não sei o que fazer. O fantasma balançou a cabeça. Parecia que eu não era o único que não conseguia entender a situação atual. Onde estamos? É tão pequeno quanto uma casinha de cachorro. Para onde foi aquele velho Marcos e por que tem um garoto como você na minha frente? Só então eu finalmente entendi algo que o fantasma havia dito. Por Marcos, você quer dizer Marcos Calembure? O Santo da Espada? Mesmo um iniciante como ele pode ser chamado de Santo da Espada? É imerecido. O fantasma estalou a língua como se tivesse ouvido algo inacreditável. De qualquer forma, o nome que você chamou estava certo. Onde ele está? Ele deveria estar por aqui. Eu fiquei pasmo. O Santo da Espada é um novato? O caçador que atualmente ocupava o primeiro lugar no ranking mundial. E já que eu pretendi matar Youssoa, talvez ele continuasse a reinar no topo no futuro distante. O que exatamente era esse fantasma na minha frente que chamava tal figurão? Um iniciante? E por que eu fui capaz de ver fantasmas de repente? Para responder às minhas perguntas, eu trouxe o cartão de habilidades e li as informações. Constelação de espada. Classificação A+. Efeito. Um fantasma de outro mundo. Ele limpou o 99º andar, mas falhou no 100º andar e morreu. O ressentimento permaneceu, fazendo com que ele se tornasse um fantasma. Ele não pode interferir no mundo físico, mas é possível mexer na mente do dono. Procure conselhos de sua rica experiência e habilidades incríveis. No entanto, ninguém pode ver o fantasma, exceto o dono. Esta habilidade foi copiada do caçador Marcos Calembure. Eu estava sem palavras. Ei! Eu perguntei aonde está o velho. Você está me ignorando? Ei! Ei! Tenho ido bem no ano passado. É raro encontrar guerreiros como ele, mesmo que seja apenas mais ou menos. Oh meu Deus! Parece que copiei o fantasma do Santo da Espada. Oh meu Deus! Parece que copiei o fantasma do Santo da Espada. Você não pode me devolver para o velho agora? Orion estava furioso. Era desumano para mais de uma pessoa estar na sala apertada, embora ele fosse um fantasma, então ele era um ponto cego em direitos humanos. Você aguentaria se tivesse um mosquito de 3 metros zumbindo? Ah, sério. Mesmo se eu quisesse, não posso. Você me copiou com sua habilidade. Então você poderá cancelá-lo. Você não sabe como devolver? Reembolso.
Que tipo de mundo é esse hoje em dia sem devolução? Não posso cancelar. Eu expliquei como a habilidade foi copiada. Mas mesmo depois de ouvir a explicação, o fantasma ainda me incomodava em vão, querendo que eu mande de volta para o Santo da Espada. Eca. Velho Marcos. Discípulo. Mestre Li foi sequestrado. Seu único professor foi sequestrado por uma criança. Mesmo assim, esse fantasma se virou no ar e começou a gritar. Geis, seu estudante feio. Tudo isso aconteceu porque você ignorou seu precioso mestre. Tive medo que isso acontecesse, por isso disse para você tratar o seu professor como se fosse o seu. Desculpe. Ele estava me dificultando. Eu perdi o medo de ver um fantasma na vida real pela primeira vez. Medo? Isso foi alguma coisa. Não importa o quão assustador fosse, daria dor de cabeça a qualquer um se fosse assim que agisse. Vamos apenas viver em silêncio, por favor. Ok. O que quer dizer viver? Eu já estou morto. Ah, então, por favor, morra em silêncio. Você está repreendendo um fantasma que já está morto e com medo de morrer outra vez. Eu abri minha boca em choque. O quê? Esta foi a primeira vez que vi um fantasma na vida real, mas falava demais. E então eu percebi. Eu podia entender por que o Santo da Espada estava falando sozinho no bar. Isso. Pensando bem, o Santo da Espada não parava de resmungar, mas o conteúdo sobre o qual ele falava era bem monótono. Cale-se. Não seja tão barulhento. Você fala muito alto. Eu vou cuidar disso, então deixe pra lá. 99% do que ele disse foi sobre ruído. Ele estava balbuciando como se tivesse uma doença mental. Aquele murmúrio constante. Se fosse um fantasma assim. Você acabou de falar comigo? Na sua idade. Você se atreve a falar comigo? Eu terei que evitar o Santo da Espada pelo resto da minha vida. Não importa a habilidade que eu tenha, eu não esperava que um fantasma aparecesse. Eu tenho que viver longe daquele velho. Que tipo de besteira é essa? Baelion balançou a cabeça. Onde está um caçador tão bom quanto o velho Marcos? Ele é meu discípulo, mas ainda é um bom velho. Oh, mas nunca fale sobre seus netos. Ele geralmente é muito legal, mas quando se trata de seus netos, ele fica louco. Eu já sei disso. Suspirei. Há uma habilidade que o Santo da Espada tem. Como isso é chamado? Aquele que diz o número de pessoas que uma pessoa matou. Ah. Visão do detetive? É uma habilidade de merda. Baelion respondeu muito rapidamente. Então esse era o nome da habilidade de contagem de mortes? Entendimento do detetive? O fantasma parecia conhecer todas as habilidades do Santo da Espada. O que tem isso? Só é útil descobrir se alguém é um assassino ou não. Além disso, não há garantia de que alguém seja um assassino simplesmente porque matou muitas pessoas. O número é 4091. A contagem de mortes flutuando acima da minha cabeça. O número é 4091. Baelion parecia pasmo. Ele franziu a testa. De alguma forma, as expressões faciais desse fantasma eram melhores do que muitas pessoas vivas. O que? Esse cara. Você é louco? Acho que vou ficar realmente louco se tiver que passar mais um dia com você. Você é tão barulhento. Não, você é um iniciante completo. A expressão facial de Baelion se tornou séria. Um iniciante entre iniciantes. Olhando para você, eu não entendo. Como um cara como você matou 4091 pessoas? Eu não poderia ter feito isso mesmo ao chegar ao 99º andar em minha vida. Isso é porque eu não matei 4091 pessoas. Ah! Comecei a explicar. Isso é o que aconteceu. A única pessoa que eu realmente matei foi um cara muito mau que mais tarde seria conhecido como o Imperador da Chama. Que fui assassinado pelo Imperador da Chama. Essa sorte me permitiu copiar sua habilidade de regressão. Que se eu ficasse lá, não haveria esperança de vingança.
que tomei a decisão de voltar mais de 4.000 dias. O que? Baelion, que estava ouvindo, estava de boca aberta. Você cometeu suicídio mais de 4.000 vezes? Só para se vingar do Imperador das Chamas? Sim. Baelion ficou em silêncio. Ele parecia estupefato no início, mas agora sua expressão mudou. Ele olhou diretamente para o meu rosto com olhos que pareciam estar lutando com alguma coisa. Ele estava tão sério que eu me perguntei se ele era o mesmo fantasma que estava fazendo barulho no meu quarto. Após um longo período de silêncio, Baelion abriu a boca. O que é? Qual o seu nome? Eu sou Qin Gongja. Baelion soltou um gemido. Por que escolheu o velho? Sim. Depois que você se vingou daquele cara do Imperador das Chamas, por que decidiu copiar uma habilidade do velho? Não é óbvio. Eu me senti inquieto. Eu não conseguia entender por que ele fez essa pergunta. Ele é o caçador classificado em primeiro lugar nesta época. Ele é o mais forte, então ele deve ter habilidades fortes. Assim, você vai ficar mais forte mais rápido? Sim. Você pode responder honestamente às minhas perguntas, já que não há medo de vazamento de informações de qualquer maneira. Está escrito na carta de habilidade que ninguém mais além de você pode me ver. É totalmente seguro, não é? O que? Absolutamente. O silêncio caiu na sala mais uma vez. Flutuando, Baelion vagou pelo ar ao meu redor. Ele veio para a esquerda e olhou para meu rosto, depois para a direita e mediu minha altura. Tudo isso com uma expressão séria. Eu fiz uma careta, parecia que ele queria fazer algo estranho. Vamos ver. O físico não seria tão ruim depois de refinado. A força de vontade é incrível. A sensação de melhor é moderada. Sabe como manter a sanidade, mas ainda é imprevisível, de fato. Se for tanto. Baelion não parava de murmurar para si mesmo. Do que ele está falando agora? Pelo que eu ouvi, este fantasma parecia ser o mestre do Santo da Espada. E agora este mestre estava falando consigo mesmo enquanto se movia de um lado para o outro. Ei, Qin Gongja! De repente, Baelion voou na minha cara e chamou meu nome. Sim. Mostre-me como você caça monstros. Então eu cacei alguns mobs. Você está satisfeito? Eu não tinha nada para fazer no meu quarto de qualquer maneira. Assim que amanheceu, dirigi-me ao campo de caça. Na verdade, como eu morri para o Santo da Espada e voltei ao dia anterior, isso significava que eu tinha que matar Yousoa mais uma vez. Então era preciso sair de qualquer maneira. Como esperado. Baelion acenou com a cabeça. Minhas expectativas eram de fato corretas. O que você esperava? Bem, em minha vida passada, fui chamado de Imperador da Espada. Ao amanhecer, a voz de Baelion parecia ecoar pelo campo de caça. Minha cidade natal não é aqui. Você pode pensar nisso como um mundo diferente. De qualquer forma, assim como aconteceu aqui, a torre apareceu na minha cidade natal, e eu conquistei mais rápido do que qualquer outro caçador lá. Eu estava me perguntando o que você estava fazendo, descobri que você estava se gabando. Bem. Baelion deu uma risadinha. E daí? Eventualmente, nosso mundo falhou em limpar o 100º andar. Isso foi escrito no seu cartão de habilidade, certo? Constelação de espada. Rank A+. Efeito. Um fantasma de outro mundo. Limpou o 99º andar, mas falhou no 100º andar e morreu. O ressentimento permaneceu, fazendo com que ele se tornasse um fantasma. Ele não pode interferir no mundo físico, mas é possível mexer na mente do dono. Procure conselhos de sua rica experiência e habilidades incríveis. No entanto, ninguém pode ver o fantasma, exceto o proprietário. Esta habilidade foi copiada do caçador Marcus Calemburi. Pensando bem, foi incrível. Antes de eu voltar, o Imperador da Chama havia rompido apenas o 40º andar e era considerado uma lenda. E o 99º andar? O fantasma diante de mim era realmente incrível.
Eu posso dizer se você é bom ou não. Quão talentoso é um caçador? Eu posso dizer imediatamente. É por isso que pedi a você, King-Gon-Ja, para me mostrar como você caça monstros. Ah! Eu ri amargamente. Você está tentando ver se eu tenho talento para esgrima? Por quê? Existem muitas histórias como esta. Uma história onde o personagem principal vive sem perceber seu talento e então de repente cai de um penhasco ou encontra um grande mestre e desperta seu verdadeiro poder. Uma reunião do destino. Você trabalhou em vão. Infelizmente, essa sorte não veio para mim. Não tenho nenhum talento para o combate. É tudo sorte do sorteio. Mas agora, quando eu morrer, posso pelo menos copiar as habilidades de outros caçadores. Se eu tivesse talento, já estaria fora da classe F há muito tempo. Por que eu iria querer viver assim? Orion franziu a testa. O que você está falando? Você é talentoso. Sim. Tremendamente assim. Essa não era a resposta que eu esperava. Ei, piadas também. Você está tirando sarro de mim? Eu não estou brincando. Orion balançou a cabeça silenciosamente. Claro que você não tem talento para as artes marciais. Sua coordenação está fraca. Seu físico é sem brilho e levaria muito tempo para aprender a usar a aura. Mas, independentemente disso, você tem um talento muito raro. Os olhos de Orion ficaram sérios. Você não tem medo da morte. Você simplesmente não tem. Surpreendentemente, absolutamente nada. Orion coçou o queixo. Provavelmente, depois de morrer mais de 4.000 vezes, o medo da morte desapareceu sem você saber. Isso também é o que eu esperava. Você não percebe, mas é completamente imprudente quando enfrenta monstros. As pessoas geralmente hesitam um pouco porque têm medo de morrer ou se machucar, mas você não tem isso. Isso é um talento. Claro. Eu obtive uma resposta imediata. Os talentos inatos não são o único tipo de talento. As pessoas podem despertar talentos um a um em suas vidas. O mais difícil deles é o talento para superar o medo da morte. Mas você já aprendeu a coisa mais difícil. É incrível. Fiquei um pouco envergonhado. Até agora, ninguém nunca tinha falado comigo assim. Eu também nunca pensei em mim dessa forma. Foi só porque eu fui tratado como um verme pelo Imperador da Chama, então eu estava com tanta raiva que ultrapassei 4.000 mortes. Moribundo. Esse era o meu talento. Eu só tenho uma pergunta. O que é? Quando o velho Marcos te matou. O que você estava pensando então? Lembrei-me do que havia acontecido em minha última morte. Apenas algumas horas se passaram, então eu era capaz de relembrar vividamente as memórias e minhas emoções. O céu noturno, a lua e o vento que soprava tão baixinho que nenhum som se ouvia. Eu achei lindo. Foi então. Ha 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 ha. Orion ergueu a cabeça e riu com vontade. O som da risada foi magnífico e se espalhou pelas planícies vazias. Aquilo foi engraçado. Os olhos de Orion brilharam quando ele olhou para mim. Você não rouba habilidades, apenas as cópia. Em outras palavras, ainda está ligado ao velho Marcos. O velho e você. Eu me pergunto qual de vocês será o maior caçador? Estou um pouco curioso. Vou te ajudar. Espada da Constelação. O fantasma que já conquistou 99 andares da torre e era conhecido pelo nome de Imperador da Espada, olhou diretamente para mim. Na medida em que você pode se livrar do velho Marcos. Não, para ser muito mais forte do que aquele velho. Então ele estendeu a mão. Vamos conquistar a torre. Foi o momento em que meu parceiro nasceu.